Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu vou fazer a correção da atividade a qual eu deixei no último vídeo, na última videoaula. Compreensão inicial, questão 1. Mistério de amor, José Paulo Paes. É o beija-flor que beija a flor ou é a flor que beija o beija-flor? O poema propõe uma pergunta, observe. O que ele pergunta nesse poema, turma? É o beija-flor que beija a flor ou é a flor que beija o beija-flor? Na verdade, ele faz esse poema, mas no final ele coloca uma pergunta no próprio poema. Então, qual seria a resposta que você daria a essa pergunta? Era para você fazer o registro em seu caderno. É uma resposta pessoal, porque cada um poderia dar uma resposta diferente. E a minha resposta, a minha sugestão seria: os dois se beijam ao mesmo tempo, ok? Mas se você colocou beija-flor ou a flor, está correto. Questão 2, mistério de amor. Aí eu tenho a mesma poesia e tenho um jogo rápido. O professor fará as questões a seguir oralmente. Quem souber a resposta deve levantar a mão e aguardar a vez de responder. Quando eu tiver uma questão assim, envolvendo o professor ou os colegas de turma, vocês podem responder naturalmente, porque não precisa de eu estar ao lado de vocês, ok? Cores. Nas imagens que ilustram o poema, predominam o vermelho e o verde. Observem a imagem. Então, eu coloquei a imagem ao lado para nós observarmos. O vermelho das pétalas parece refletir na cabeça do beija-flor. Em que outros tons de cor do pássaro pode-se perceber a presença do vermelho? Então, se nós olharmos e prestarmos atenção, nós vamos ver que eles têm os tons lilás e rosa. Então, a resposta seria essa, lilás e rosa. B. Na imagem, o vermelho ainda mais presente parece refletir a ave na flor e vice-versa. Explique essa afirmação. Como a cor vermelha é bastante presente, tanto na flor como no beija-flor, ela parece aproximar esses dois elementos, refletindo um no outro. Próxima. Há verde na flor e no beija-flor. Há vermelho na flor e no beija-flor. O que a escolha e a distribuição das cores nessas imagens podem significar em relação à ideia de amor? Escolham as palavras e expressões do quadro abaixo que, na opinião de vocês, podem expressar melhor a presença dessas cores na flor e no beija-flor. Então, eu tenho algumas palavras como troca, inveja, atração, reflexo, mútua, união, coincidência, doação, outra possibilidade. Então, o livro nos traz uma sugestão de resposta, ok? Ambos parecem se movimentar em direção ao outro. Na imagem da esquerda parece ser o beija-flor e na imagem da direita parece ser a flor. B. Movimento. Na imagem da esquerda, quem parece estar se movimentando em direção ao outro elemento e quem parece aguardar? Resposta: o beija-flor parece estar se movimentando em direção à flor, pois foi representado como se estivesse batendo as asas, deslocando-se em sua direção. A flor parece aguardar o beija-flor. E na imagem da direita, o que ocorre? Então vai ser o contrário. O beija-flor, pousado no galho, parece aguardar a flor, que vai ao seu encontro. O que se pode deduzir pelo alongamento e pela inclinação de uma de suas pétalas em direção ao pássaro. C. O que se pode concluir do movimento entre o beija-flor e a flor? Ambos parecem se movimentar
em direção ao outro. Na imagem da esquerda parece ser o beija-flor e na imagem da direita parece ser a flor. Agora eu vou fazer a correção sobre linguagem e construção de texto. Aí eu tenho novamente o mesmo poema. Questão 1. Agora, com a orientação do professor, releia lentamente o poema em voz alta e responde os itens a seguir. Então vamos reler o poema. É o beija-flor que beija a flor ou é a flor que beija o beija-flor? Há um som muito repetido no texto, o B. Pronuncie em voz alta. B. Menor. B. Qual é o movimento feito pela boca ao pronunciar esse som? Então, qual é o movimento, turma? Olha, B. O que eu faço quando eu pronuncio? B. Os lábios se juntam, se encontram, ok? O que esse movimento dos lábios pode lembrar? Sugestão de resposta: pode lembrar o movimento do beijo ou então a formação de um bico com os lábios. 2. Há um jogo de palavras entre os versos e as estrofes do poema. Observe a organização a seguir. Primeira parte, ele coloca beija-flor destacado de vermelho e a flor de azul. Segunda parte, a mesma coisa, só que na seta, o que ele nos indica? Que o beija-flor tem tanto na primeira quanto na segunda e a flor a mesma coisa, só que há o lugar invertido. Podemos dizer que há troca de posições entre palavras do texto ao compararmos a primeira e a segunda parte do poema? Explique. Sim, podemos. A expressão o beija-flor e a expressão a flor mudaram de lugar entre a primeira e a segunda parte do poema, ok? Como nós podemos ver na imagem acima. Como você responde agora à pergunta proposta no poema, depois de ter lido a imagem e analisado o jogo de palavras? Tanto o beija-flor como a flor beijam-se ao mesmo tempo. Sugestão de resposta. O que acontece? Quando é uma resposta pessoal, uma opinião ou uma resposta pessoal, não é que a sua esteja errada, tem que ter a ver com o texto, tá? Se não tiver nada a ver com o contexto, aí sim vai estar errada, ok? Antes de iniciar a análise dos versos e das imagens, você propôs uma resposta à pergunta do poema, lá na questão número 1, lembra? Depois de reler o texto e de ter respondido às questões sobre ele, você confirmou ou modificou sua resposta inicial? Bom, eu confirmei, eu acho que tanto a flor quanto o beija-flor se beijam ao mesmo tempo quando um encosta no outro, quando o beija-flor encosta na flor, tá? Se você mudou, você vai só ter que colocar o porquê que você modificou a sua resposta. Se continuar a mesma, só você colocar como eu coloquei, eu confirmei. Leia. Paralelismo pode ser explicado como semelhança ou correspondência entre duas ou mais coisas. Simetria. O que é simetria? É algo que é perfeito, né? Quando você faz lá em matemática, você estuda a simetria, você desenha uma casa de um lado, então do outro você tem que fazer igual. Isso que é simetria, perfeito, encaixe perfeito. Ao se considerar o paralelismo na linguagem, pode-se pensar na maneira semelhante de organizar ou se dispor imagens ou frases em um mesmo texto. Podemos dizer que há paralelismo na forma como o poema se apresenta? A resposta seria sim. Por quê? Pode-se dizer que há paralelismo entre as imagens, pelo uso de cores semelhantes, tanto no beija-flor quanto na flor. Lembra que eu falei, quando você desenha algo, tem que ser algo igual do outro lado? Tem que ser perfeito, tem que envolver uma simetria. No movimento do beija-flor para a flor e vice-versa. E também há paralelismo entre as palavras dos versos que estão dispostas de modo parecido nos versos. Questão 3. Pela leitura do texto, como pode ser explicado o título Mistério de Amor? Olha,
Quando eu tenho esse tipo de resposta, você vai ter que pensar o motivo pelo qual eu tenho esse título. Então, você pode sim inferir aí a sua opinião, ok? Desde que tenha a ver com esse título. Não pode fugir do contexto. Então, uma possível resposta: o título pode significar que o amor é um mistério, ou que o amor tem mistérios para serem descobertos, desvendados. Questão 4. O poeta utilizou dois seres vivos não humanos para tratar dos mistérios de amor, o beija-flor e a flor. Em sua opinião, o amor, da forma como o poema apresenta, é mais fácil de ser encontrado entre os seres humanos ou entre os seres da natureza? Justifique. Olha uma sugestão. Na natureza, pois a forma que o poeta fala sobre o amor no poema é como se, para existir o amor entre duas pessoas, tivessem que estar entrelaçados o tempo todo. E para nós humanos, isso é impossível. Por quê? Não tem como ficar junto, grudado com uma pessoa o tempo todo. Já na natureza tem. Por que que no ser humano não tem? Porque todo mundo tem suas obrigações, o seu trabalho, os seus estudos, as suas coisas para fazer. Então, esse amor na humanidade é impossível. Porque quem colocou na humanidade, aí vai estar errado. Quem colocou na natureza, seja qual for a explicação, está correto. Correção do poema Cochichos. Questão 1. Quantos versos e estrofes tem o poema? Então era só você contar. Lá o poema tem 8 versos, porque é cada linha, e uma estrofe, porque elas não se separam. Ok? Como se apresenta a sonoridade nesse poema? Há rimas? Se houver, como elas são distribuídas? O ritmo é marcado? Há palavras com sons semelhantes? Então eu tenho várias perguntas. Temos que responder uma por uma. Primeira, há rimas? Olha a resposta. As rimas são apresentadas duas a duas, então existe a rima. Sempre no final dos versos. O ritmo é bem marcado, apresentando versos em tamanhos semelhantes. Há também semelhança sonora entre as palavras beija-flor e amor. O que há de diferente entre o texto Cochichos e o texto Mistério de Amor? Cite exemplos. Então, o poema Cochichos é maior do que o Mistério de Amor, não é verdade? Tem mais versos, traz outras imagens poéticas, como o vento e o chão, que ele representa ali naquela imagem. Apresenta maior quantidade de rimas, agrupadas em uma única estrofe de 8 versos. Além disso, ele também se apresenta sob a forma de diálogo, com as partes trocadas entre flor, vento e chão. Ok? Então, essas são as diferenças de um poema para outro. Observe a ilustração que foi feita para esse poema. O que você pode perceber na imagem? A ilustração do poema Cochichos é menos realista, porque na do Beija-Flor mostra a flor e o beija-flor que existem, não é verdade? Agora, como que foi feito no Cochicho? Foi usado o uso de formas geométricas, círculos nos olhos, forma oval no corpo, formas triangulares na cauda. Então, isso não existe, não é verdade? E de diversas linhas retas, representando o beija-flor e a flor. As formas da imagem parecem se misturar, diferentemente do poema Mistério de Amor, em que as ilustrações são mais figurativas, mais próximas do que se conhece na realidade. Os elementos até se aproximam nas cores, mas não chegam a se misturar. Questão 2. Correção do poema O Dono das Ruas. Com os colegas, leia outro poema de Cíneas Santos. Observem que o formato é um pouco diferente. Leiam em voz alta para perceber a sonoridade produzida pelo ritmo, pelas rimas e pela combinação das palavras. Se quiserem, leem juntos sob a forma de um jogral. Pronunciem bem as palavras. Então, vocês teriam que ler, né, esse texto, esse poema, O Dono das Ruas, para responder as questões. Quantas estrofes tem esse poema? Quantos versos há em cada estrofe? Bom, eu acredito que vocês já tenham aprendido o que é estrofe e o que são versos.
Então, nesse poema, existe 4 estrofes. Por quê? Porque é separado em 4 pequenos grupos, ok? Então, não se esqueçam disso. Estrofes é aquela separação de uma linha, né, de um espaçamento que se dá entre uma estrofe e outra, ou seja, em pequenos grupinhos de versos. E versos, cada linha que compõe o meu poema. Nesse há 16 versos. É só você contar, ok? Quem é o dono das ruas? Qual poderia ser o motivo para ele receber esse apelido? Então, o dono da rua é um cão vira-lata, provavelmente porque ele mora nas ruas e anda livremente por elas. Há um ditado popular que diz o seguinte: antes só do que mal acompanhado. No poema, há versos que se expressam o contrário. Em que versos isso acontece e qual poderia ser o motivo? Então, vocês teriam que reler esse poema para responder essa questão. Então, lá no poema, os versos que expressam o contrário são sempre mal acompanhado, melhor que viver sozinho, sugerindo que qualquer companhia é melhor do que a solidão, ok? Embora o vira-lata citado no texto tenha muitas necessidades, como banho, carinho, garantia que não será pego pela carrocinha, disse no poema que não lhe faltam 3 coisas. Pensando em alguns desses itens, o que o cão pode ter que talvez muitos desejam? Então, o que ele tem? A liberdade e a disponibilidade de tempo para se fazer o que se quer, o que muitas pessoas gostariam e não têm, não é verdade? Correção do poema Vento Perdido. Nesse poema, há um som que se repete em todas as estrofes e ajuda a construir a sonoridade dos versos. Que som é esse? É o som da letra V, o qual é repetido em palavras como vem, vento, cavalgar, vai, voltar, tive, estava, volta, desenvolvendo. Todas essas palavras eu tenho a consoante V, o que transforma a minha poesia em uma sonoridade. Que sentidos essa sonoridade pode produzir quando relacionada ao título do poema? A sonoridade dos versos, por meio da repetição do V, que é uma aliteração, com o som do vento. O som contínuo produzido pelas aliterações em V pode evocar até mesmo o barulho mais agudo que escutamos quando há ventania. Correção dos poemas de Ziraldo. Por que esses haikais podem ser considerados bem-humorados? Gente, poema, turma. Haikai é um poema que eu tenho apenas 3 versos, ok? Se eu tenho um poema com 3 versos, eles são classificados como haikai. O humor não é apenas em fazer o outro rir, mas a alegria que os haikais nos transmite é uma evidência do humor. O haikai é um poema pequeno, mas que pode conter muito significado. Conversem sobre essa afirmação. Concordam com ela? Expressem a opinião de vocês e ouçam dos colegas. Lembrem-se de que as opiniões podem ser muito diferentes e é importante ouvir com respeito o que todos pensam. Mesmo em poucas palavras, é possível passar, sim, mensagens complexas que nos levam a pensar sobre o valor da amizade. Sugestão de resposta, ok? Você gostou desse tipo de poema breve e conciso, chamado haikai? Então aqui você tem uma pergunta pessoal. Você pode colocar sim, não e o motivo pelo qual você gostou ou gosta ou não. Correção sobre recursos estilísticos, páginas 97 e 98. 1A. Nesse poema, a lua é relacionada a uma gata e o sol é relacionado a um leão. Qual será a razão para essas associações terem sido feitas? Lembrem-se sempre de, quando for interpretação de texto, ler quantas vezes for necessário. Os gatos são frequentemente descritos como animais de hábitos noturnos. Por isso, é comum que sejam representados em imagens e textos em um ambiente onde se vê a lua. Já a associação entre o leão e o sol talvez se dava à cor dos leões e à juba, que podem remeter
a maneira como o Sol geralmente é representado, porque ele não é representado por aqueles riscos que são os raios solares, como raios dourados em volta de um círculo, ok? Que figura de linguagem foi usada para relacionar uma gata branca, a lua e um leão sedento ao sol? A metáfora, a figura de linguagem chamada metáfora, que é o que? A substituição de uma palavra por outra. Releia o poema, dessa vez em voz alta, prestando atenção na sonoridade S nas palavras. Depois responda. Para os versos referentes à lua, o sol confere o efeito de algo suave, que se aproxima lentamente. Qual é o nome desse recurso sonoro? A literação. Lembrem-se disso, a repetição de consoantes próximas nos versos. Correção do poema Canção de Menino. Qual é o assunto de que se trata esse poema? Copie trechos que justifiquem sua resposta. Então vamos lá. Pelo título, Canção de Menino, sabemos que a voz que fala nos versos refere-se a um menino e o poema trata de situações vividas por ele. O menino, aparentemente, não tem onde morar, ou mora em um lugar precário. Como se pode perceber nos versos: se nunca tive cama, nunca tive um brinquedo, apenas tive medo, mas hoje há tanto frio, tanta umidade, cobertor de sol poente e um pijama de sonho em cama quente. No último verso, como você entende a frase "é bom brincar de gente", converse com seus colegas e depois escreva sua resposta no caderno. Há uma crítica social em todo o poema, e ao imaginar para si um cobertor e um pijama, mesmo que de sol e de sonho, o menino mostra a importância desses direitos mínimos ao bem-estar de que ele é privado, ou seja, de que ele não tem, ok? Localize e transcreva no caderno as metáforas utilizadas no poema. Olha que interessante. Então vamos ver. Metáforas: cobertor de sol poente e um pijama de sonho. Porque quando ele fala cobertor de sol poente é uma metáfora, qual ele quer dizer é um cobertor de verdade, ok? Pijama de sonho, não existe pijama de sonho, existe, gente? Claro que não. Então, nesse caso, quando eu substituo uma palavra por outra, que eu quero dizer outra, eu uso sempre a metáfora. Correção do poema Nome é Nome. Que recurso sonoro o poeta utiliza para fazer a brincadeira com os nomes? Escreva no caderno. Nesse poema ele usa o trocadilho, ok? Bom, aqui acaba a nossa correção. Espero que todos tenham entendido. Caso vocês não consigam ter corrigido, voltem, tá? Parem, olhem, analisem, olhem a sua resposta, compara com a sua resposta, porque a interpretação, principalmente de poema, não é que a minha esteja toda correta, não é que o livro traz uma única resposta, não. Se a sua resposta tem a ver com o contexto e você acha que está certa, provavelmente ela está certa sim, tá? Interpretação de texto é assim, você não pode fugir do contexto, ok? Então, lembrem-se, juntos no caminho certo.